e a Bíblia posta como um Papa. O Papa da Igreja Católica posto como infalível pelos católicos e a Bíblia posta como infalível. Agora, dentro da regra de fé e prática, se a gente for escrutinar como ela está usando essa palavra, se a gente for pôr num crivo, julgar, o Papa tem suas falhas, meu querido. O Papa é homem. Eu não sei como que a gente vai dizer que um homem é infalível. E nós não cremos que Calvino foi infalível, Arminio infalível, George Whitefield infalível. Chame o nome dos protestantes, dos reformados, porque o apelo que se faz é isso. A igreja que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. E a igreja dos protestantes foi fundada por Arminio e Calvino. Uma falácia. Conversa. Tá bom? Nós cremos que a igreja foi fundada por Jesus. Calvino tinha suas falhas, Arminio tinha suas falhas, todos os intérpretes têm suas falhas, eu tenho minhas falhas, a Bíblia não. Se eu não interpreto a Bíblia adequadamente, se há várias interpretações acerca de um mesmo texto, não quer dizer que o problema está no texto, está no intérprete. Temos que ter a humildade de reconhecer que a minha limitação faz eu diferir em interpretação de outro. Aí eles falam, não, a Igreja Católica é só outra falácia. Os católicos nem conhecem a própria igreja. Porque tem padre que pensa de um jeito e outro padre que pensa de outro. E ninguém vai discordar disso. Tá bom? Então, a Bíblia é o nosso papa de papel, vamos pôr limite na metáfora. Se ela quer pôr como aquilo que consideramos infalível, ok. Só que a Bíblia não tem falha. O Papa tem. Tá bom? O Papa tem. Igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. De novo, ela apelando a uma experiência com Cristo. Gente, um ímpio não tem experiência. Esse texto que ela apelou aqui, eu acho que ela vai fazer uso dele, esse próprio texto dela refuta ela. O próprio texto que ela usou. Mas vamos seguir. Essa defesa da confiabilidade absoluta das Escrituras em todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que você... Falácia. A de homem ainda, querendo nos ridicularizar. Por quê? Eu não penso que a Bíblia fala de todos os assuntos, como ela está dizendo. Por exemplo, eu não sou um cara que vai ler Gênesis e achar que Gênesis está defendendo a criação da terra. Para mim, ali, o texto é teológico. Eu não penso que Moisés estava preocupado com responder a questões científicas. Teve Big Bang, não teve? Eu não penso isso. E te digo mais. Ter um Big Bang não afeta em nada a fé cristã. Não afeta em nada. Tá bom? Então, cosmologia, geografia, não. Os redatores aqui, os autores, eles não conheciam o mundo todo para falar de geografia, não. Eles não poderiam falar do Brasil, por exemplo, não. Eles não poderiam falar, por exemplo, do Paraguai. Eles falaram daquilo onde eles estavam inseridos. E à medida que eles escreveram, aquilo que eles falaram foram preservados. E aquilo não teve erro. Agora, deixa eu colocar uma coisa bem clara aqui, que eu considero que a Bíblia não tem erro nos seus originais. Agora, aqui nós teríamos que falar de crítica textual. Eu acho que não é o ponto da gente, mas nós temos mais de 6 ou 7 mil variantes textuais. Dentro dessas variantes, nós temos um texto escrito pelos apóstolos. Agora, isso aí é outra conversa, tá bom? Mas ela cometeu aqui uma falácia em dizer que nós consideramos todos os assuntos que ela trata com inerrância. Eu nem penso que ela trata disso tudo que ela falou. E quaisquer outros que a gente queira, não. A Bíblia tem um propósito, tá bom? Se vocês quiserem, produzir uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Fundamentalismos esses que geram posturas sectárias, dogmáticas, legalistas. Pronto. Qual que é a fala dela aqui? A obediência dos cristãos cega a Bíblia produziu sectarismo, dogmatismo, legalismo.
A leitura ruim. A leitura ruim. Eu não considero a Bíblia machista. Eu não considero a Bíblia xenofóbica. Eu não considero a Bíblia tantas outras coisas que ela falou aqui, dogmática. Calma lá. Dizer que a leitura e a obediência à Bíblia produziu essas coisas é outra falácia. É uma parte ruim e ela está colocando como se fosse o todo. Temos pessoas assim dentro do meio cristão? Temos, mas eles não representam o todo, não. A parte nunca é maior que o todo. Porque temos um padre pedófilo, quer dizer que todos os padres são pedófilos? Porque temos um pastor ladrão, da mesma maneira pedófilo, quer dizer que todos são pedófilos? Agora, o desafio que fica é, se todos eles obedecessem essa palavra como tem que ser obedecida, teria pedófilo? Isso aí fica para você pensar. Teríamos legalistas no sentido de pessoas que levantam leis para guiar as pessoas e usam verdadeiramente a Bíblia, mas é uma leitura ruim. Aí ela pega uma parte e coloca... É óbvio, gente, que enquanto texto clássico da fé cristã, a Bíblia é sem igual para nós. No entanto, ela não existe para inibir novas experiências com o verbo da vida. Mas ela não existe para inibir novas experiências com o verbo da vida. Isso aqui que ela falou é importante. A Bíblia não existe para inibir novas experiências com o verbo da vida. Eu considero que o verbo da vida aqui é Jesus, que ela está dizendo. Isso aqui ela está certa. Mas, se a minha experiência com Jesus me coloca em oposição ao que está escrito, a minha experiência não pode ser verdadeira. Porque se a Bíblia é a palavra de Cristo e a minha experiência é com Cristo, como vai ter oposição? Por exemplo, nós temos a Bíblia dizendo que devemos adorar a Ele, somente a Ele. E aqui não pense que eu estou levando para um âmbito de uma religião contra a outra, mas pensemos em pessoas que se dizem ser Cristos, ou trazer uma nova revelação, ou expandir a revelação. Nesse sentido, eu tenho experiências com Cristo, você pode ter experiências com Cristo, mas se a sua experiência te coloca em oposição, justamente para apontar para elas, para motivá-las, e inclusive para servir de parâmetro, de cânon, vara de medir, de julgamento, para vara de medir. Pessoal, ela fala mais algumas coisas, nós vamos pontuar somente até aqui, porque já são 20 minutos de vídeo, mas ela usou esse texto aqui, eu quero finalizar com esse texto que ela usou, que é assim, ó, João 5,39. Esquadrinhais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Ela usou esse texto para abrir a palestra dela, a fala dela, mas à medida que a palestra decorria, ela fala que a minha experiência vai me colocar em conformidade com a palavra, ou a Bíblia vai falar à medida que eu experimento Jesus, à medida que eu deposito fé em Jesus, entre outras coisas. E esse texto aqui não prova exatamente o contrário. Observe. Esquadrinhai as Escrituras. Isso aqui está como se fosse um imperativo, mas no original é um presente. O que Jesus diz aqui é, vocês esquadrinham as Escrituras, ou vocês pesquisam com cuidado as Escrituras. E o motivo que eles fazem isso é porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é, vocês estudam, vocês pesquisam, vocês leem a palavra. Certo? Motivo, vocês julgam ter nela a vida eterna. E Jesus finaliza dizendo, elas dão testemunho de mim. No entanto, não quereis vir a mim para terdes a vida. O Antigo Testamento falava, aquele momento. O Antigo Testamento falava à medida que Jesus falava. O Antigo Testamento falava à medida que eles pesquisavam. Só que o fato deles não ter fé em Jesus não calou o Antigo Testamento. A Bíblia fala à medida que eu tenho fé. Esse povo aqui não tem fé em Jesus, não. E Jesus está falando assim, ainda que vocês não tenham fé, ainda que vocês não acreditem, as Escrituras dão testemunho de mim. E por vocês não acreditar, vocês não vêm a mim.
Então a Bíblia fala hoje, a quem tem fé, a quem não tem fé. O que tem fé vai a Jesus. E o que não tem, é como esse fariseu, que não quis ir até Jesus para ter a vida eterna. Tá bom? Tem muito mais coisa que a gente poderia pontuar. A gente vai procurar outras coisas aqui, para a gente pôr uma breve fala. Qualquer coisa, você deixa seu comentário. Como eu disse, você não é obrigado a concordar comigo. Eu não estou aqui querendo levantar uma polêmica. Estou apenas colocando aqui a minha opinião. Essas várias experiências, né? Eu acho que eu tenho o direito de me expressar. Tá bom? Então, fica assim. Tchau.